Olá, meus caros, mais um comentário aqui no conteúdo edificante. Já vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Nós vamos falar acerca do amor versus o interesse. A palavra de Deus nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado ou vai se esfriar. E o que nós vemos odiernamente, atualmente, é exatamente isso. O amor se esfriando principalmente pelas questões terrenas, materiais. Muitas pessoas, ditas até mesmo cristãs, estão servindo ao Deus Mamon, da matéria, do dinheiro, em vez de servir ao Deus Jeová, que dá a bênção, que de fato acrescenta a bênção sobre a nossa vida. A sociedade, por conseguinte, que não é do Evangelho, que configura aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é um mundo que jaz no maligno, ela preza pelo ter e não pelo ser. Quer dizer, se eu sou um delinquente, mas eu tenho algo de valor, tenho um carrão, tenho uma casa, eu sou bem visto. Agora, se eu sou honesto, mas não tenho algo de valor, eu sou mal visto. Lamentavelmente, essa é a lei desse mundo perverso. Recentemente me ocorreu algo interessante. Eu estava pedalando em determinado lugar e a pessoa queria puxar conversa comigo. Começou a dar indiretas e dizer: olha como ele já está bem, deve estar advogando, deve estar ganhando rios de dinheiro. Então já está aí com a bike nova e tal. E dizia ainda que ia estimular algum parente dela para ser advogado, porque na cabeça dela a advocacia dava rios de dinheiro. E eu fiquei pensando, essa pessoa nunca conversou comigo, nunca quis até mesmo ter uma aproximação ou dar alguma indireta, quando ela já até mesmo me conhecia, mas não sabia possivelmente que eu estava fazendo faculdade ou que eu era quem alguém também acabou falando para ela, né? Porque também foi uma informação bem equivocada passada para ela. E eu comecei a meditar acerca disso, dizendo como que as pessoas olham para você simplesmente por aquilo que você tem, ou a ideia de que você tem alguma coisa. Se surgir o boato, ou surgir a ideia que você não tem nada, que você não é nada, como é o meu caso, se ela soubesse realmente a minha situação, que eu de fato não tenho nada, estou desempregado, que tem problemas até mesmo psíquicos, ou pelo menos estou em tratamento, ela ia virar as costas e nem ia estar falando isso. E com relação até mesmo a bike, nem foi comprada. Foi até quase que uma doação de um parente que eu tenho como irmão. Então, você percebe como são as pessoas. E isso não é do Evangelho. Ela, tudo dava a entender que não tinha aceitado a Cristo, que não conhecia o Evangelho. Agora eu já vi de muitos cristãos realmente pautarem seus relacionamentos, a sua, vamos dizer assim, socialidade ou o status social, né, para realmente só para pessoas que têm e desprezando aquelas que não têm. Quer dizer, seu envolvimento é só com um grupinho que pode lhe favorecer. O Evangelho não ensina assim. 1 Coríntios 13 nos diz que o amor genuíno, verdadeiro, não tem interesse, não busca seus próprios interesses, não é soberbo, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não faz injustiça, mas folga com a verdade, e tem outras características que lá são salientadas. Portanto, meus caros, o que a gente tem que ter em mente é que nenhuma relação vai subsistir se não tiver o amor genuíno, à luz de 1 Coríntios 13, que é o amor do Pai, o amor ágape, que os cristãos devem ter. Porque a hora que tiver uma crisezinha, a hora que tiver algum problema, já não vai dar certo esse relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja social, de família, etc. E é isso que Jesus disse: amarás ao Senhor sobre todas as coisas, acima do eu, acima do Deus Mamon, e amarás o próximo como a si mesmo.
Assim como você, quando estiver numa situação caótica, de crise, não quer ser desamparado, não quer ser desprezado, porque não tem coisas pelos outros, você não deve fazer o mesmo, desprezar as pessoas só porque elas não têm nada, porque elas são simples. É claro que vai depender de cada caso, mas você não pode desprezar. Se você puder ajudar, inclusive, é para ajudar, nem que seja com uma palavra amiga. Mas o evangelho, hoje em dia, ele está banalizado. A boa nova de Cristo está banalizada. E tem tido aí, lamentavelmente, muito egoísmo, muito espírito avarento sobre ou na vida de, infelizmente, até mesmo cristãos. Faz algum tempo eu escutava, só para você ter uma ideia, no CQC, o socialite Chiquinho Scarpa. Lá mostrava ele, a sua família e tal. E na época ele estava casado com uma pessoa que ele gostava muito. E foram entrevistar a sua esposa, naquela época, ela disse o seguinte, que estava com ele simplesmente por estar, porque de fato não amava ele. Ela estava com ele porque realmente queria a sua grana, seu dinheiro, por conta da questão financeira. Ela disse na lata. E ele até brincou um pouco, até mesmo já sabia, até porque um homem bilionário do quilate dele vai ter uma série de mulheres assim, atrás dele, né? Várias pretendentes apenas pela questão do dinheiro e não do amor. E lamentavelmente, nós temos visto isso, como já disse, não só na sociedade, mas na igreja. E por isso que casamentos não têm dado mais certos. Por quê? Não tem amor. Há alguns dados que nos dizem o seguinte, que existem no mínimo 3 motivos pelo qual há divórcio. Primeiro seria a incompatibilidade de gênero, né? A incompatibilidade. Segundo, a questão financeira, não necessariamente nessa ordem, mas eu estou dizendo assim, né? E um terceiro seria a falta de afinidade, de empatia, de amor mesmo, de uma relação mais estrita, mais, de fato, amorosa e não ilusória, ou com o viés do dinheiro, simplesmente do interesse material, né? E também não com interesse de apenas estar com a pessoa simplesmente por estar, configurando até mesmo alguma coisa também de uma paixão louca que não enxerga de fato consequências, que não vê as coisas erradas e etc, tá bom? E um outro dado é que o casamento mais longevo, ou seja, que dura mais, seria do estado do Rio Grande do Sul, cerca de 15 a 16 anos na média. Imagine só que absurdo. Mais um relato. Minha avó casou em 1942, com 23 anos, meu avô com 26 anos. Ela rejeitou casar com um sujeito podre de rico, que naquela época visitava o Rio de Janeiro quase que sempre. E nessa década, uma cidade pequena, nem era considerada cidade aqui, era uma vila, um bairro pertencente a outra cidade. Um sujeito que visitava outros estados era considerado muito rico. Me parece que trabalhava até, ou era um soldado do exército. Ela rejeitou ele para se apaixonar por meu avô, que era mais pobre, mais simples. Meu avô amava minha avó ao ponto de ele dizer que eles iam ficar velhos. Quer dizer que eles iam viver até a velhice juntos, quando casou com ela. E aconteceu. Ele morreu com 88 para 89 anos e ela com 95 anos. 62 anos de casado, foi até que a morte os separasse. Aí você pensa, isso hoje em dia, se tem como existir um casamento de 62 anos. Eu não estou falando de gente lá atrás, que estão viva ainda, que tem precisamente a idade da minha avó, ou um pouco menos. Eu estou falando dessa geração nova aí, dos anos 80, da minha geração, para ver se vai existir isso. Dificilmente, porque o que se pauta hoje em dia, por conta exatamente dessa modernidade, é o ter e não ser, como eu disse no início. E isso não é do Evangelho. O Evangelho é aquilo que a minha avó e os nossos avós faziam. E muitos dizem que isso é coisa de velho, é arcaico, é coisa de pessoa antiga. Mas não é, é o Evangelho.
e não é para remover os antigos marcos, porque essa, de fato, é a configuração de um relacionamento sadio, santo, puro e abençoado por Deus, porque é pautado pelo amor. E pelo amor, meus avós tudo construíram. Construíram um lar, uma casa, sustentaram seus 8 filhos e morreram felizes, vamos dizer assim. Felizes porque fizeram de fato aquilo que eles podiam fazer em amor. Deram para aqueles que quiseram captar a mensagem para os filhos, de fato, um recado, que tudo se faz com amor. Se fazer com interesse só tem duras consequências. E assim serve para nós tudo isso que eu falei aqui. Você quer ter um casamento abençoado? Se você não é casado, paute pelo amor. Se você já é casado, permaneça no amor. Tente fazer aquilo que está em 1 Coríntios 13. Não vá pelo interesse material, porque você uma hora vai com toda certeza se decepcionar e ter duras até mesmo consequências. Eu não quero uma mulher interesseira, bem como não procuro ser interesseiro, porque o que vale mesmo é o genuíno amor, não aparente, não uma paixãozinha também, qualquer uma paixonite aí, que dura, segundo até mesmo pesquisas, cerca de 2 anos, que faz você ficar cego. Não, o amor de Deus não te deixa cego. O amor que nós temos que ter para o nosso próximo, para construir um casamento, um matrimônio sadio, abençoado por Deus, também não é uma paixão que nos cega. Ela sabe medir todas as consequências, sabe de fato, ou a pessoa sabe de fato examinar tudo e reter o bem. E que assim nós sejamos, que pautamos pelo amor e não pelo interesse material do dinheiro. Que o interesse seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. E não seja o interesse material das coisas dessa vida, dos prazeres dessa vida, que são passageiros e que nos trazem tanto dissabores, como é no caso se você optar simplesmente por se relacionar com alguém apenas pela questão monetária e não porque gosta da pessoa. Pensamos acerca disso, que Deus os abençoe e até a próxima.